Olá pessoal, tudo bem? Chegou a hora de a gente conversar sobre o córtex cerebral. E se o sistema nervoso é a parte mais interessante a ser estudada em todo o corpo humano, o córtex cerebral, sem dúvida, é a parte mais interessante a ser estudada no sistema nervoso. Como marco histórico do estudo do córtex cerebral, eu apresento Wilder Penfield, neurocirurgião americano que construiu sua carreira no Canadá. E ele sintetizou a construção do conhecimento que vinha de alguns séculos, de situar funções específicas em determinadas regiões do córtex cerebral, em um método que se utilizou principalmente de casos clínicos de pacientes que chegavam com uma lesão em determinada área e um prejuízo em determinada função. A consequência lógica é que determinada estrutura, determinada localização era responsável pela função prejudicada. Um exemplo muito claro aconteceu quando Broca estabeleceu a área da linguagem no giro frontal inferior do lado esquerdo. O paciente de Broca tinha uma lesão nessa região que o impedia de emitir a fala, de falar. A esse tipo de estudo de conhecimento foi se somando a contribuição da neurocirurgia, em que no processo intraoperatório era possível estimular determinadas áreas e observar o efeito dessa estimulação no corpo, do ponto de vista motor. Wilder Penfield era neurocirurgião. Então, juntando todo esse conhecimento, parte produzida por ele, parte acumulada ao longo dos séculos, foi possível construir um mapa cortical que é válido até hoje. Há uma corrente na neurociência que procura relativizar e diminuir a importância da localização cortical, afirmando que, na verdade, tudo se intercomunica, tudo está relacionado e a localização é uma afirmação muito categórica, muito rígida, que está perdendo a validade. Não, não é isso. De verdade, tudo se relaciona, tudo pode estar interconectado por fibras nervosas. Mas não há como se negar que há relação entre estrutura e função. O que a gente precisa é enxergar o córtex não como um armário com gavetas, em que cada conteúdo é isolado um do outro, mas como uma central telefônica, em que os vários ramais podem se comunicar por meio de fibras nervosas. Por que nós estudamos o córtex? Para compreender a base anatômica do funcionamento do ser humano, do movimento, da sensibilidade, da consciência, de processos psíquicos superiores, da emoção, do raciocínio. Porque no córtex, informações sensitivas tornam-se conscientes, iniciam-se os impulsos que determinam a motricidade voluntária. No córtex integram-se os fenômenos psíquicos também. Nessa ilustração aqui eu pergunto: o que é essa figura? É o cérebro. E essa outra aqui? É uma nós. Parece? Sim, parece. Veja, sulcos, protuberâncias, no cérebro a gente chama de sulcos e giros. E ao nome da organização em sulcos e giros, eu chamo organização cortical, em córtex. Será que é coincidência que o córtex cerebral e a nós são tão parecidos com essa superfície em sulcos e giros? Não, não é coincidência. Aqui a natureza deu a mesma resposta para o mesmo problema. Qual era o problema? Mais superfície em um mesmo volume fechado. O córtex cerebral precisava de mais superfície no mesmo volume fechado que é o crânio, para poder ter mais neurônios, mais sinapses e poder evoluir nas suas funções neurais. E a noz precisava de mais superfície no mesmo volume fechado que é a casca da noz, para poder reunir mais substância nutritiva para o vegetal. Ou seja, a natureza deu a mesma resposta evolutiva para o mesmo problema. Necessidade de mais superfície em uma mesma cavidade fechada. Com relação à citoarquitetura cortical, eu tenho, via de regra, 6 camadas
da mais superficial para a mais profunda, camada 1 molecular, camada 2 granular externa, camada 3 piramidal externa, camada 4 granular interna, camada 5 piramidal interna, camada 6 multiforme. Como uma regra geral, as camadas piramidais servem à função motora, de lá partem fibras que vão gerar eferências, motricidade. As camadas granulares são, por essência, receptoras de informações sensitivas, e as camadas molecular e multiforme são integrativas, integrando informações entre as várias camadas. Aqui um esquema para demonstrar as várias camadas de célula, da mais superficial para a mais profunda, e como elas se organizam no córtex cerebral. Muito bem, chega o momento de estudar um conceito importantíssimo, a diferença de fibras de associação para fibras de projeção. Fibras de projeção são aquelas que se projetam para outro lugar para exercer a sua função. Por exemplo, o trato córtico-espinhal, a via motora, a via piramidal, ele se projeta do córtex para a medula, transmitindo informação motora. Então ele vai para fora do cérebro, se projeta para exercer a sua ação, portanto, fibra de projeção. E fibras de associação permanecem no cérebro, fazendo associação entre diferentes áreas do cérebro, para coordenar, para integrar diferentes informações. Exemplos de fibras de projeção. Eu citei as fibras córtico-espinhais, há também córtico-nucleares, fibras que se projetam do córtex para núcleos de nervos cranianos, córtico-pontinas, córtico-estriadas, do córtex para quaisquer outros destinos. Elas se projetam para exercer a sua ação. Prosseguindo, é necessário a gente entender que há diferentes classificações, seguindo diferentes critérios, para entender as áreas do córtex. Então, eu posso classificar as áreas do córtex segundo o critério anatômico, segundo o critério estrutural, aquelas camadas celulares que nós já falamos, segundo o critério filogenético, que áreas são mais recentes, que áreas são mais antigas, evolutivamente falando, aparecimento ao longo da evolução. E a mais importante, ao meu ver, classificação funcional, como é que funciona cada área do córtex. Vamos detalhar cada uma. Classificação anatômica é a mais simples. Os lobos cerebrais frontal, temporal, parietal, occipital e a ínsula, que fica na profundidade da fissura lateral, escondida pelos lobos frontal e temporal. Uma classificação meramente anatômica quer dizer da posição daquela porção do córtex, frontal, temporal, parietal, occipital ou na ínsula. A classificação estrutural fala sobre as 6 camadas da citoarquitetura cerebral, de modo que eu terei isocórtex quando houver as 6 camadas bem identificadas, e alocórtex quando essa organização não existir. Geralmente em áreas mais primitivas evolutivamente, por exemplo, o hipocampo. O isocórtex, que tem as 6 camadas, eu chamarei de homotípico quando as 6 camadas forem mais ou menos da mesma espessura, forem harmônicas. E heterotípico quando houver alguma camada que se sobressaia sobre as outras. Se esta camada for a camada granular, uma das camadas granulares, eu chamarei o córtex heterotípico granular. Se não for, córtex heterotípico agranular. Vamos fazer aqui um exercício. O giro pré-frontal é a área motora primária. Vocês imaginam que haverá alguma das 6 camadas de células que irá predominar sobre as outras? Sim, camada piramidal interna.
porque sua função é emitir fibras motoras, e o giro pré-frontal é a área motora primária. Então eu terei um córtex isocórtex, porque terá 6 camadas, heterotípico, porque uma delas vai predominar, agranular, porque a camada que vai predominar não é a camada granular, é a camada piramidal. Próximo tipo de classificação, segundo o critério filogenético, de acordo com o aparecimento daquela região do córtex ao longo da evolução. Então, aquela região mais antiga que apareceu ao longo da evolução, eu chamarei de arquicórtex. Lembra de arqueologia, coisa antiga. Arquicórtex no nosso cérebro, no nosso córtex cerebral, corresponde ao hipocampo. É a região mais antiga. Não por acaso, é uma região importantíssima no processamento emocional. Vamos lembrar que os vertebrados mais inferiores usam a emoção para ter comportamentos que vão definir a sua sobrevivência. Paleocórtex é antigo, mas nem tanto. No córtex cerebral humano corresponde ao giro parahipocampal. E neocórtex é o córtex mais recente. No ser humano corresponde a todo o resto do córtex cerebral, excluindo o hipocampo e o giro parahipocampal. Agora, esta é a classificação mais importante, a classificação funcional. E eu sou capaz de dizer, se em todo o curso de neuroanatomia eu tivesse direito a um só slide, seria este aqui, porque nos permite compreender como funciona o cérebro. Vamos lá. Nós já sabemos que há áreas de projeção e de associação. As áreas de projeção vão se projetar sobre outros locais para exercer a sua ação. Por exemplo, o giro pré-frontal, área motora, vai se projetar sobre a medula para que o impulso nervoso vá à medula e daí aos nervos periféricos para haver a função motora. Essa área de projeção pode ser motora, como o exemplo que acabamos de citar, ou sensitiva, quando o impulso nervoso sensitivo se projetar de outro lugar para essas áreas. Por exemplo, a área visual primária. O impulso luminoso é captado lá na retina, percorre todas as vias ópticas para se projetar no lobo occipital, na área visual primária. E as áreas de associação nem vão projetar impulsos nervosos e nem vão receber impulsos nervosos de outros locais. Elas vão coordenar, integrar, modular processos neurais que acontecem em outras áreas. Exemplo, a área visual secundária, que vai interpretar o que acontece na área visual primária. Muito bem. As áreas de projeção eu chamo de primárias. E as áreas de associação eu posso chamar de secundárias ou de terciárias. Secundárias, quando elas se referirem a um único processo neural. Unimodais. Por exemplo, área visual secundária controla a visão, área motora secundária planeja ou controla o movimento, área auditiva secundária interpreta a audição. Então se refere a um só tipo de processo neural, unimodal. E as áreas terciárias? Controlam, integram, modulam, associam mais de um tipo de processo neural. São, portanto, supramodais. Por exemplo, a área pré-frontal, a área por essência do raciocínio lógico da escolha de comportamentos estratégicos. Para escolher uma opção comportamental, eu envolvo todos os tipos de sensibilidade, a memória, tudo aquilo que eu reuni durante a vida, a informação acumulada. Então é uma área supramodal, analisa vários processos neurais para exercer a sua ação. E aí eu a chamarei de terciária. Resumindo rapidamente, as áreas de projeção eu chamo de primárias, as áreas de associação que se referem a um único fenômeno neural eu chamo de secundárias, e as áreas de associação que se referem a vários processos neurais
para integrar tudo e tirar, por exemplo, uma escolha comportamental, eu chamo de terciárias. É assim que funciona o nosso cérebro. Caminhando um pouco mais no sentido de fazer localização cortical, esse é um exemplo de uma classificação de Brodmann, que separou o córtex cerebral em 52 áreas, de acordo com a sua função. É obrigado a gente decorar as 52 áreas? Não. A gente acaba memorizando aquelas que a gente utiliza mais. Então, a área 4 eu sei de memória que é a área pré-central, sulco pré-central, que é a área motora primária. As áreas 1, 2 e 3 são as áreas sensitivas primárias. A área número 8 é uma área frontal que atua na conjugação do olhar. A área 17 é a visual primária. Então a gente memoriza algumas que são mais utilizadas. Não é obrigado a decorar as 52 áreas de Brodmann. Essa é uma figura clássica, que é o homúnculo de Penfield, que é uma representação gráfica das partes do corpo com o tamanho proporcional à sua representação no córtex, seja da parte sensitiva ou da parte motora. Então aqui estão as partes do corpo sobre as áreas corticais correspondentes e com o tamanho proporcional à sua representação no córtex. Várias conclusões nascem daí. Por exemplo, a área motora da mão é muito maior do que a área motora do pé e quase do tamanho da área do membro inferior todo. Por que isso? Porque a mão tem movimentos muito mais sofisticados, muito mais delicados do que o membro inferior na sua visto globalmente. Então a mão executa movimentos finos, movimentos que necessitam habilidade, aprendizado motor. E o membro inferior serve para ir para frente, para trás, para andar. Isso funciona também com a face, a mímica facial é bastante sofisticada, de modo que a área motora da face também é bastante relevante. E aqui uma representação tridimensional das partes do corpo humano, o homúnculo de Penfield tridimensional, com o tamanho das partes do corpo, se elas tivessem na vida real o tamanho da sua representação no cérebro. Ainda bem que não é assim, né? Mas é assim que seria. Olha o tamanho da área motora da mão, como seria proporcional, da face, dos lábios, da língua, dos membros inferiores, cada parte do corpo proporcional à sua representação no córtex. Homúnculo de Penfield. Agora passando por algumas áreas primárias as mais importantes. Aqui no giro pós-central ficam as áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, que representam a área somestésica primária. Somestesia. Soma, corpo, estesia, sensibilidade. Então, a área que recebe primariamente a sensibilidade do corpo. Qual sensibilidade? Térmica, dolorosa, tátil, propriocepção. Tudo aquilo que era carregado pelos tratos da medula, que depois se converteram nos leminiscos no tronco, que chegaram no tálamo, serão recebidos aqui no giro pós-central, para posterior interpretação. Área primária. A área auditiva primária nas zonas 41 e 42 de Brodmann, onde é captado inicialmente o sentido da audição. A área gustativa escondida na profundidade da fissura na área 43 de Brodmann. A área 34 aqui na parte medial do lobo temporal é a área olfatória primária. E é interessante como a área do olfato está localizada próxima a uma área também importante no processamento das emoções, revelando como o sentido do olfato está muito associado ao processamento emocional e o olfato que a gente sente, seja bom ou ruim, também nos desperta emoções no mesmo sentido. E a área motora primária, aquela área que a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, em uma cirurgia, no giro pré-central, área número 4 de Brodmann, que emite a ordem para a motricidade voluntária. Essas são as principais áreas primárias. Algumas áreas secundárias.
sensitivas. A área somestésica secundária está ali próxima à área somestésica primária. Isso é uma regra geral. A área secundária está próxima à área primária correspondente, porque já que ela vai receber aqueles impulsos no sentido de interpretar o que foi captado primariamente na área primária, então ela tem que estar próxima, tem que estar contígua à área primária. Então, área somestésica secundária, área visual secundária é um outro exemplo, e a área auditiva secundária também é um outro exemplo. E para entender o papel delas é importante separar, então, o processo de sensibilidade na etapa de sensação, de captação do estímulo sensitivo, da etapa de interpretação. Por exemplo, com a área auditiva primária, eu capto a audição de um determinado som, de uma música, por exemplo. Mas com a etapa de interpretação na área secundária, eu vou identificar qual é a música, se aquilo é um som que eu conheço ou não, se é agradável ou não. Então, vou interpretar na área secundária o que foi captado, o que foi sentido na área primária. Com relação à parte motora, também é uma área secundária motora. A área motora suplementar, ali anterior ao giro pré-central, vai atuar no planejamento motor para que o gesto motor seja bem calculado, na medida certa, na amplitude certa. E a área pré-motora exerce um controle sobre esse movimento, também favorecendo com que ele seja bem executado. A parte da linguagem é um pouco polêmica a classificação das áreas corticais relacionadas à linguagem. Em algumas fontes você verá como área secundária, em outras fontes você verá como área terciária. O meu voto pessoal é classificar como área terciária, porque ela envolve vários processos neurais para poder emitir ou captar o processo verbal e constituir o processo da linguagem. Mas nós vamos ver a linguagem em um outro vídeo à parte. Então, esses eram os conceitos principais, fundamentais, sobre as áreas corticais, a sua classificação, a classificação funcional, que é a mais importante, e as áreas primárias e secundárias. Em outra oportunidade, nós vamos ver as áreas terciárias, depois o sistema límbico e também o processo de linguagem. Mas essa introdução ao córtex é fundamental para entender como é que ele funciona. Espero que tenham aproveitado e até a próxima oportunidade.